E aí, beleza? Aulinha básica e super importante sobre o nosso amigo idolatrado. Salve, salve, Bauman! A gente vai ver exemplos de usar Bauman na redação, porque você sabe que ele é o nosso melhor amigo e ele é excelente para o Enem. Vamos lá fazer os nossos exemplos no nosso quadro virtual, que agora chegou a hora da gente aprender ainda mais a usar o nosso amigo Bauman. Vamos lá. Ó, primeiro exemplo que eu já trago para você é Enem 2020. Lê, acompanha e vem comigo na análise. Em segundo lugar, conectivo obrigatório, né, de terceiro parágrafo, é possível afirmar que as redes sociais agravam o estigma formado. Super básico, né, o problema, mas é como é segundo, terceiro parágrafo, né, segundo de argumento, já foi discutido. Isso, pois, olha o conectivozinho ligando, segundo Zygmunt Bauman, vivemos em uma sociedade em que a modernidade liquefez os laços sociais, formando uma geração individualista que não se preocupa com o que acontece ao seu redor. Super direto, né? Ela meio que explicou ali a teoria, já falando da liquefação e tal, super objetiva. Dessa forma, vem a explicação, vem a argumentação. Apontar o erro de alguém ou julgá-lo se tornou fácil. Olha o conectivo, visto que explicação. Não há empatia e, como consequência, há uma cobrança maior do indivíduo para se encaixar em um modelo imposto. No entanto, fora desse meio, que são as redes sociais, olha a ligação bonita, é perceptível o aumento do número de casos desse problema de saúde que afeta mais de 5% de pessoas no país, né? Esse roxo é texto motivador, tá? Eu deixei em destaque aí só para você não achar que ela tirou de qualquer lugar. Na minha opinião, deveria ter a fonte, mas como é o texto motivador, não foi cobrado isso do Enem, ela não perdeu nota, beleza? É um texto com uma excelente nota no Enem, um 980, e eu quero te mostrar o seguinte. Olha lá, primeira coisa, ela falou das redes sociais, ela falou de agravar o estigma. Aí ela fala que a modernidade liquefez os laços sociais, formando uma geração individualista. Então ela vai trabalhar a relação do individualismo. Aí ela vai explicar que apontar o erro de alguém ou julgá-lo se tornou fácil e isso gera uma maior cobrança das pessoas. Então, isso faz com que aumente o número de casos de pessoas com doenças mentais e ela comprovou esse aumento colocando os dados do texto motivador. Você já percebeu que o texto motivador ele é excelente para acabar com um argumento num parágrafo, né? Ele é muito bom mesmo. Se você tiver um bom repertório, o texto motivador ele casa perfeitamente, beleza? Gostou do parágrafo? É um 980, é um básico muito bem feito, super simples, mas super honesto, tá? Não tem nenhum erro, tá tudo muito bem feito. Vamos para o próximo exemplo. Enem 2022. Lê e vem comigo já na análise. Segundo parágrafo, tá? Na sociedade atual, você vê que não tem o em primeiro lugar, em primeira análise, primeiramente, porque não é obrigatório, tá joia? Viver fora de um centro urbano acaba sendo um desafio para muitas pessoas, pelo fato da acessível modernidade presente e também, tá vendo? Não tinha vírgula, eu que coloquei aí porque a pessoa errou. E também a compulsiva necessidade de consumo. Você vê, ó, não tinha vírgula, agora tem. Tá? O que isso quer dizer? Que o também é um elemento deslocado, então ele tem que estar entre vírgula. Aí a pessoa continua. Em contrapartida, encontram-se também os povos tradicionais. Não é encontra-se, é encontram-se. Né? Os povos tradicionais são encontrados, os quais dependem exclusivamente da natureza para a sobrevivência, de modo a não precisarem do comércio para qualquer situação. Dessa maneira, conectivo de explicação, percebe-se uma exclusão social e também a desvalorização social. Você vê que eu coloquei a vírgula ali porque a pessoa não colocou, tá? Então ela errou duas vezes a mesma vírgula, beleza? É o também deslocado. E também desvalorização social explicada pela teoria do sociólogo Zygmunt Bauman sobre a sociedade do consumo,
a qual retrata a exclusão social sofrida por pessoas que não são consumidoras, que não fazem compras compulsoriamente. Você vê que ela colocou lá em cima compulsiva necessidade do consumo e agora compras compulsoriamente. Tá vendo? Que ligação bonita. Portanto, devido ao não consumo considerado ideal socialmente, a valorização dos povos tradicionais acaba se dificultando pela exclusão social sofrida por eles. No caso aqui, nosso amigo colocou a questão do Bauman e a questão do consumismo ligado a essa nossa modernidade líquida, né? Ele não usou modernidade líquida, mas o Bauman aborda essa questão do consumismo muito forte na sua teoria. E para finalizar esse exemplo, olha a relação, né? A compulsiva necessidade de consumo, essa relação dos povos tradicionais que não são consumidores, e aí vai falar que a sociedade atual exclui, né, pessoas que não são consumidoras, e no final, devido a não ser consumidor, esses povos tradicionais são excluídos da nossa sociedade. E é uma relação muito séria, né? Muito legal que ele faz. E o Bauman fala isso muito certo, né? E eu acho que ele tem muita razão quando ele fala isso, que a gente simplesmente ignora qualquer ser humano que não tem capacidade de compra na sociedade. É só você pensar no Enem, né? 2021 falou das pessoas sem documentação. Ninguém está nem aí para essas pessoas na sociedade, né? Mas enfim, curtiu esse exemplo do Bauman? Mais um exemplo do Enem de 2022, segundo parágrafo, pausa, lê e vem comigo na análise. Em primeiro lugar, é importante destacar a problemática do preconceito contra os povos tradicionais. Preconceito, problematização. Fato é que, ainda que a sociedade tenha avançado, caminhado para uma diminuição da discriminação, alguns indivíduos ainda mantêm um pensamento ultrapassado pautado na desvalorização e em ataques a essas comunidades. Argumentação, né? Agora vem o repertório. Tal realidade pode ser explicada pela teoria da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que descreve como, mesmo que o corpo social avance, elevando ao reconhecimento desses povos, muitas pessoas persistem com uma mentalidade sólida, mantendo a aversão a esses grupos. No caso aqui, a pessoa mostrou o Bauman como pessoas que não acompanham as mudanças dessa nossa modernidade líquida, que no caso é porque se muda tão rápido, que muita gente não consegue nem acompanhar isso. Consequentemente, vai finalizar o parágrafo, torna-se ainda mais difícil a valorização dessas comunidades tradicionais, visto que o comportamento preconceituoso leva à perpetuação dos ataques e da violência contra elas. Olha só a relação bonita que foi feita nesse parágrafo. Preconceito, alguns indivíduos mantêm um pensamento ultrapassado relacionado na desvalorização e em ataques a esses povos tradicionais. Aí vai falar que mesmo que o corpo social avance, muitas pessoas persistem com a mentalidade sólida, mantendo a aversão. Ou seja, a sociedade mudou, mas o nosso amigo não mudou, beleza? E isso torna mais difícil a valorização e o comportamento preconceituoso leva à perpetuação dos ataques e da violência. Ou seja, se você não muda sua mentalidade, se você não acompanha a mudança social, você mantém aquele pensamento errado e isso pode levar aos ataques que você faz a uns grupos sociais. Curtiu esse exemplo do Bauman? Então, beleza. Usa na sua redação, nos seus próximos textos, coloca Bauman e vamos, que a gente tem que fazer muita redação para tirar uma excelente nota, que eu quero ver o seu texto no curso online para ajudar mais pessoas também. Tá joia? Te vejo na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.